Olá, meu nome é Felipe Cavalcante e este é o podcast Além da Curva. Uma realização da DIT Brasil e da Match Academy. Aqui eu coloco em prática a minha paixão por difundir conhecimento e ajudar as pessoas e empresas. E você terá um encontro marcado com as lideranças e empreendedores que estão fazendo a diferença nos setores imobiliário e turístico do Brasil. Você já conhece a DIT Brasil? A DIT é a entidade de atuação nacional nos segmentos de comunidades planejadas, loteamentos, desenvolvimento urbano, multipropriedade, time-sharing e investimentos imobiliários. Nosso foco é a capacitação do mercado e a geração de negócios para nossos associados. Acesse o site www.adit.com.br e conheça nossos conteúdos, eventos, cursos e missões técnicas. Junte-se a nós, aumente seu network e faça grandes negócios. A Match traz para o Brasil um novo conceito de união entre conteúdo de qualidade, network e geração de negócios. Temos como objetivo ser uma nova plataforma para o mercado imobiliário brasileiro, onde os players do setor poderão ter acesso a informações, se conectar e captar recursos para empreendimentos. Temos uma ampla gama de soluções para o funding imobiliário, fruto de uma sólida rede de relacionamento com os principais gestores de recursos do Brasil. Com o movimento Somos Cidade, a Match está contribuindo para difundir o papel positivo do setor privado no desenvolvimento urbano e a importância de tornar as cidades mais acolhedoras para as pessoas. Através dos podcasts Além da Curva e Somos Cidade, produzimos conteúdo de altíssima qualidade sobre o mercado imobiliário brasileiro. Com os grupos Masterminds, incentivamos o network e a troca de experiências práticas entre empresários e executivos, dentro de um ambiente de transparência e colaboração entre os participantes. Acesse o site www.matx.com.br e conheça um pouco mais sobre nós. Olá, amigos, tudo bem com vocês? Nós estamos hoje aqui com o meu amigo Tomás Assunção, né? O Tomás, cara, é uma pessoa, um nome muito conhecido do mercado imobiliário, uma pessoa que tem atuado bastante e nos últimos anos tem tomado um rumo até diferente, né, Tomás? Assim, que eu estou até ansioso assim, para entender melhor o rumo que essa empresa tomou, que antes eu entendia de pesquisa de mercado, dessa coisa, mas a Urban hoje é muito mais do que isso, né? Então, Tomás, seja muito bem-vindo, cara, feliz por você estar aqui comigo, já é um namoro antigo aí, por você estar aqui presente, e eu queria, cara, que você começasse, assim, eu particularmente tenho uma dúvida, eu lhe conheço há muitos anos, né, mas eu só sei de uma coisa, que você trabalhou na Método antigamente, fora isso, eu não sei mais nada de você, cara. Você tem como dar uma geral aí, explicar para a gente sua carreira profissional, pessoal, como é que... Sim. Você sabe que, bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito, Felipe, você é muito querido e para mim é um prazer estar aqui conversando com você. A gente iniciou nossa amizade desde lá do início da DIT, tem se fortalecido ao longo desse tempo todo. Você sabe que o que eu vou contar aqui em primeiríssima mão no seu programa... um furo jornalista aqui, ó. É, tipo jornalista, pouca gente sabe. Eu me formei em 72 em engenharia metalúrgica. Olha que loucura. Vai escutando. E aí, quando eu estava me formando, no último ano, eu quase desisti, porque eu falei, o que eu vou fazer com esse diploma, que eu vou trabalhar na boca do forno, lá na Cosipa. E estava meio desesperado quando apareceu para mim um médico, que hoje é meu super amigo, trazendo umas peças. Eu dava aula de inglês, né, para pagar a escola. E ele era meu aluno. E ele trouxe umas peças da ortopedia
de material de implante e disse: olha, Tomás, eu sei que você está estudando aí metalurgia e tal. Será que você não podia dar uma olhada nessas peças para mim? Porque supostamente esse material deveria ser neutro e ele está enferrujando, está quebrando. E eu fiz os corpos de prova lá na faculdade e olhei lá no microscópio e falei: bom, isso aqui não é material de implante, coisa nenhuma. Ele me deu um livro, que era um livro de referência para eu saber quais eram as dosagens, o que tinha de ferrita, o que tinha de austenita, enfim. E eu vi que o material não era nada, era um aço inoxidável que você comprava ali na esquina. Rapaz, fiquei apavorado. Falei: será que está errado esse treco aqui, né? Falei com o meu professor, ele olhou e falou: não, Tomás, está certinho, é isso mesmo, você fez o trabalho certo. Aí voltei para ele: vai vendo como é que é a minha vida, Felipe. E daí cheguei para ele e disse: olha, aconteceu isso aqui, o resultado é esse aqui, isso aqui não é um aço qualquer, você está sendo enganado, né? Mas ele ficou muito louco, falou: nossa senhora, e tal, que loucura, meu Deus do céu, a gente está comprando isso daí, as pessoas pensam que é platina, as pessoas pensam que é um material e tal, e no fim é um aço inoxidável normal, 304 e tal. Ah, bom, eu falei: é. Aí ele foi, levou o resultado lá, voltou no dia seguinte e diz assim: ó, vai ter um congresso de ortopedia em outubro, isso era junho, julho. Vai ter um congresso de ortopedia em outubro, aí em Recife. Você não queria apresentar um trabalho comigo? Você apresenta essa parte dos materiais e eu apresento os problemas da ortopedia? Eu falei: vamos embora. Felipe, falei: bom, mas para fazer isso aí eu preciso estudar, né? Eu peguei o livro dele, comecei a estudar e pedi mais livro para ele, fui na biblioteca e tal. E me apaixonei pelo assunto. E, para encurtar a história, fui estudar em Glasgow biomecânica. Aí fui estudar materiais de implante lá em Glasgow, fui para o Imperial College em Londres, daí fui para a França, para a Suíça, fiquei andando uns 8 anos nesse ambiente. Trouxe para o Brasil a primeira produção de material de implante verdadeiro, foi desenvolvido no IPT, e eu acompanhei essa parte de bioengenharia até 80, por aí, 81. Aí eu realmente não conseguia pactuar com o esquema que existia dessa coisa do corporativismo médico e tal. Aí eu falei: quer saber, vou sair. E aí saí completamente. Virei a página e comecei a fazer outra coisa. Aí comecei a ser engenheiro mesmo, né? Fui pedir emprego de engenharia e aí andei fazendo um monte de coisa. Eu fiz um trabalho com o Tom Peters, ele dizia que o grande talento que ele encontra nas pessoas é a curiosidade. As pessoas curiosas são as pessoas que são vencedoras e tal. Concordo E eu sempre totalmente. fui muito curioso, tudo me interessou, tudo eu quero saber, e aonde tem, aonde fabrica. Fui estudar irrigação em Israel. Imagina você, rapaz, isso é uma loucura. Até que em 86, aí eu vou para a Método, né? E a Método, eu fui para lá com uma missão de diretor superintendente de marketing, onde a Método queria sair de fornecedora de construção civil para o mercado público e constituir uma incorporadora e fazer mercado privado, fazer prédios de apartamento, shopping center e tal. E essa era a minha missão, né? Tirar ela
e baixando o setor público e subindo o privado. E foi uma experiência maravilhosa, maravilhosa. Eu devo muito a Método. A Método tem um DNA exatamente de inovação, de curiosidade. Qualquer coisa que a gente descobria, a gente pegava o avião e ia lá ver. Fomos para a França, fomos para o Canadá, fechamos acordos internacionais. E isso foi realmente muito enriquecedor para mim profissionalmente, porque entrei numa estrutura de negócios, de fazer negócios, tendo que cuidar de todas essas variáveis que o negócio tem, né? O risco de mercado, enfim. E aí, depois de 7 anos lá na Método, a Método tinha sido 2 vezes eleita a empresa do ano e Eu estava... lembro, eu fazia faculdade, eu acho, no início da década de 90, e a Método era uma baita referência, sempre era a empresa do ano. Agora, Tomás, uma curiosidade, você, no final, você acabou enveredando para o marketing, foi isso? Como foi essa... Pois é, o marketing eu acabei indo para o marketing, porque quando eu estava terminando esse ciclo aí da parte de biomateriais, eu fui convidado pela Balmer, uma empresa, para ser um diretor superintendente lá, para exatamente estruturar toda a venda do material de implante nacional. Aí eu fui para os Estados Unidos, para a Califórnia, fiz um curso de extensão lá de marketing, exatamente para poder estruturar toda a parte mercadológica do material de implante produzido pela Balmer, que era um material sob licença daquilo que a gente tinha acertado com o IPT. E o marketing sempre foi a minha paixão, sempre fui marqueteiro, gosto muito de estudar, enfim. Mas aí, Felipe, olha que loucura. A Método tinha essa coisa da inovação, sempre procurando associações de produtividade, com a McGill no Canadá, nós fizemos uma associação com eles de transferência de tecnologia. E eu, depois de 7 anos, a Método tendo atingido aquele volume de exposição de marca, eu falei, olha, para mim está difícil aqui, porque não precisa mais do meu trabalho, né? E eu tinha um monte de coisa na cabeça que eu queria fazer. E aí o que eu queria fazer era exatamente isso, estruturação de negócios e tal, porque eu fazia estruturação de negócios, chegava na Método, a Método falava, mas, Tomás, 50 milhões, eu não vou fazer isso. Aqui tá. Eu comecei a ver que existia um mercado muito grande e que eu poderia oferecer isso para outras pessoas, que não somente a Método. E aí fiz um acordo com eles, que eu faria um acordo de 3 anos, onde eles teriam o direito de primeira recusa para todos os projetos que eu desenvolvesse. E aí eu comecei a desenvolver projetos para a Bolsa de Imóveis, para a Stam, para o André Neumann e tal, que eram, na verdade, pessoas que tinham um relacionamento muito forte comigo quando eu estava na Método, entendeu? Então, sem nenhum ruído entre a gente, o Hugo, o Vitor, que eram sócios da Método, fui muito abençoado por eles transferindo coisas para mim, para que eu pudesse fazer, enfim. E aí começa a minha real trajetória de Urban, que é o seguinte: quando eu fiquei sozinho e prestava serviço para uma bolsa de imóveis, por exemplo, para um Unibanco, eu via que aquilo que eu recebia quando eu estava na Método para tomada de decisão era muito pouco. Era muito pouco e o risco era muito grande, né? Embora o mercado fosse um mercado, naquela época, super comprador, um mercado farto, então existia demanda para burro e tal.
Mas, num modelo normal de desenvolvimento de um negócio, era necessário que fossem construídas informações mais relevantes para uma tomada de decisão. E aí eu comecei a investigar o que eu poderia fazer com a minha empresa. Nessa época chamava transversal. Eu sempre fui meio transversal. E, e aí eu descobri uma empresa nos Estados Unidos chamada Urban Science, que existe até hoje. Então. Aí eu fui para lá, no modelo que eu sempre fiz. Quando vejo alguma coisa interessante, vou lá ver o que é. E aí fiz uma parceria com a Urban Science para desenvolver a Urban Science Brasil. E eles tinham uma metodologia com geoprocessamento. Naquela época ninguém falava em geoprocessamento, eles tinham um geoprocessamento muito forte, tinham uma estruturação de mobilidade urbana e tal, e eles tinham um foco muito grande no desenvolvimento e análise de concessionárias de automóvel. Trabalhavam para Ford, General Motors. E o Brasil estava começando a expandir muito o seu mercado automobilístico, mas de forma nenhuma tem a escala que os Estados Unidos tinham, né? E aí eu comecei a adaptar o modelo da Urban Science para um modelo mais genérico. Você quer fazer agência de automóvel? Tudo bem, mas você quer fazer um supermercado? Eu te ajudo também, né? Um shopping, um hotel. E fui começando a agitar a Urban Science Brasil num outro modelo. E eles chegaram uma hora e falaram, não dá, porque você está criando uma outra metodologia, a gente não pode deixar o nome... Nós temos uma tradição, temos isso. E eu falei, tá bom, não tem problema nenhum. E aí fizemos a Urban Systems. A Urban Systems nasce com um modelo de algumas coisas que eu tinha desenvolvido nesse período com eles e também uma visita e um estágio rápido que eu fiz no Politécnico de Milão, levado para lá pelo Bruno Padovani. O Bruno me apresentou a família dele lá, que são uns caras incríveis, urbanistas. Enfim. E o Politécnico tinha uma questão que eu trouxe para o Brasil e batizei de lógica urbana, que é de entendimento da lógica, como que a cidade funciona. A cidade tem vetores, eixos, ela tem é um organismo vivo, mas que esse organismo tem um movimento que a gente pode identificar e prever coisas e ajustar coisas. E simplesmente, quando eu colocar um produto aqui, como é que eu rompo com a lógica existente e crio uma nova lógica? E esse aí começou a ser uma das partes metodológicas que a gente começou a usar, e a gente começou a fazer estudos de mercado para tudo quanto é gente, para tudo quanto é produto no Brasil inteiro. Hoje a gente trabalhou no Brasil inteiro, tem mais de 900 cidades, 1.000 trabalhos, tem muita coisa. E, claro, quando você começa a fazer muita coisa e uma diversidade de produtos, estuda hospital, estuda hotel, estuda escola, shopping center, você vai ficando com uma visão, dentro dessa lógica de cidade mesmo, você vai ficando com uma visão da cidade, do comportamento da cidade. Aí eu me apaixonei pela cidade. Nunca tinha tido esse insight, não. Pois é, eu fiquei completamente apaixonado, comecei a estudar e comecei a ver que era um mundo riquíssimo, né? Riquíssimo. E os nossos estudos da Urban começaram a fugir um pouco do modelo normal de fazer pesquisa qual e quant e tal, e passar a ser uma visão de negócio, análise de risco desses negócios e uma contextualização mercadológica um pouco diferente, usando metodologias nossas, né, de investigação de demanda.
o nosso principal objetivo é mitigar o risco de demanda. Se existe demanda, meu risco já baixou muito. E com isso a gente foi crescendo e aí fomos convidados em 2011, nessa aventura toda aí, pela revista Exame e junto com a Deloitte, para fazer o primeiro ranking de cidades para fazer negócio. E aí a gente fez, junto com a Deloitte, o primeiro estudo, publicado na Exame e tal, foi um sucesso absoluto. E no ano seguinte, a Exame quis fazer só com a gente, criamos um acordo entre nós, porque a Deloitte, na verdade, tinha feito muito pouco e o cerne da questão do conteúdo estava com a URBA. E a gente, para construir esse ranking, para construir esses indicadores, começou a olhar a cidade por um prisma de indicadores e uma valorização desses indicadores com pesos, não é? E aí a gente percebeu que a gente poderia ajudar muito os prefeitos, ajudar muito os empresários que querem ir para uma cidade, porque a discussão dessa tomada de decisão, ela é muito, como é que diz? Ela é muito rica, né? E é uma decisão que envolve milhões e milhões, 100, 200, 1 bilhão de reais, é uma tomada de decisão que, se você não olhar todos esses aspectos, que hoje, quando a gente analisa isso, a gente analisa 70 indicadores, né? É preciso saber se vai ter escola, se vai ter formação de mão de obra, se vai ter saúde para os meus funcionários, vai ter hospital, vai ter escola para o filho dos meus funcionários, vai ter moradia, qualidade de moradia. Tem um monte de coisa que giram ao redor da atividade principal, seja ela qual for, seja ela uma indústria, seja ela um hotel, seja ela um resort, qualquer coisa. Tem outras atividades periféricas que compõem esse estudo, né? E aí a gente começou a produzir isso daí e começamos também a ajudar em algumas cidades, fazendo o plano estratégico para a cidade, sendo que a cidade é encarada como se fosse uma empresa. Não, a gente não. Aí quem lhe contrata são as cidades, as prefeituras, nesse caso. Então, não são as prefeituras, são as agências de desenvolvimento, preferencialmente, porque a gente já trabalhou para a prefeitura também, mas é muito difícil, porque é 8666, e aí a concorrência é um horror, se for leilão é pior ainda, entendeu? Então, a gente prefere trabalhar para as agências. Ou para um grupo de empresários, como lá em Maringá, por exemplo, que tem a CODEM. Eles são um grupo de empresários que tem uma agência e contratam e entregam os trabalhos para a prefeitura, para a fundação. A gente já trabalhou para a Fundação Hewlett, por exemplo, que pagou um estudo para nós, junto com a Logit, para fazer trabalhos de mobilidade urbana, e isso é entregue para a prefeitura. Mas o contratante nosso é privado, vamos assim dizer, né? E aí, Felipe, nessa paixão toda, eu conheci a Paula Faria, que estava fazendo um evento de cidades inteligentes, e aí surgiu a ideia de a gente fazer um ranking de cidades inteligentes. Para Exame, eu já tinha feito uma fragmentação do ranking de negócios. Então, melhores cidades para a terceira idade, melhores cidades para a saúde, porque, obviamente, quando eu estou lidando com esse volume de indicadores, eu faço um recorte dos indicadores para aquela atividade e posso ajudar a decisão para aquela atividade específica. E aí, as cidades inteligentes tinham um ingrediente novo, que era a tecnologia,
que entrava, entendeu? No cenário. E como que a tecnologia ia impactar o desenvolvimento das cidades e favorecer um crescimento sustentável e fazendo uso de uma tecnologia adequada para cada cidade, não é? A gente encontrou muitas cidades comprando coisas que não precisam só para dizer que era inteligente, né? O brasileiro tem uma capacidade de banalizar as coisas que eu acho incrível, né? Eles pegam um rótulo, viram alguma coisa nos Estados Unidos, na Europa, chega aqui e já fala que está fazendo, né? Esse E não é nome bem também, né? assim, né? Esse nome Smart City também, né? Na minha opinião, muita gente está usando inadequadamente, né, cara? Também acaba virando muitas vezes Sim. uma peça de marketing. Você acha que para a realidade brasileira, vamos dizer, duas perguntas que eu sempre vejo. Primeiro, se os custos mesmo dos investimentos eles se viabilizam hoje, ainda mais para o poder público, e também, assim, o questionamento que eu ouço falar muito, o cara não tem nem esgoto. Como é que você quer passar direto lá para a cidade inteligente, né? Então, o nosso conceito daquilo que a gente estudou de Smart Cities, ele está lastreado na sustentabilidade econômica da cidade, né? Para mim, a cidade inteligente é aquela que é sustentável economicamente. Tem geração de emprego, tem um PIB positivo e assim por diante. E tem uma tecnologia compatível com o seu estado de coisas quando eu olho e tento equilibrar esses 70 indicadores que a gente investiga. E é aquela história, né? Os prefeitos, quando a gente termina de entregar esse trabalho para os prefeitos, eles falam, pô, mas eu estava em 20º, agora estou em 30º e tal, o que, que aconteceu? Eu falei, olha, não basta você. Ah, e ele fala, não, porque eu tive um indicador muito forte no Enem, porque eu tive não sei o quê na Secretaria de Desenvolvimento, o pessoal lá do Instituto da GV me pontuou assim. Eu falo, sim, mas são 70 indicadores. Se você tiver a cidade desbalanceada, não adianta ter nota 10 em português e nota 0 em inglês, entendeu? Você não vai passar de ano. Né? Então, é preciso que a cidade tenha um equilíbrio mínimo, né, de que os indicadores transmitam para os seus moradores qualidade de vida, sustentabilidade, empregabilidade, que tenha uma economia crescente, não é? Gere empregos para aqueles que estudam na cidade, tem uma formatação de grade curricular compatível com as atividades econômicas da cidade, da região, né? Aquilo que a gente chama de conexão econômica. Com quem essa cidade conversa economicamente? E eu tenho consistência de mão de obra, tenho consistência de formação tecnológica para essas conexões funcionarem, não é? E é isso que a gente tem buscado quando a gente tem feito esse trabalho do ranking aí de cidades inteligentes e fazemos um evento anual junto com a Paula. Hoje a empresa dela chama-se Necta. É um baita evento, né, Tomás? Você se envolve É um na baita evento. organização também? Qual é a sua participação nele? Eu sou sócio do evento, a gente é sócio em 25%. A Paula é a organizadora, ela faz tudo. A nossa área de marketing é apoio, né, ajuda. Eu faço o ranking, a gente faz a curadoria junto com ela, de ver quem a gente convida para falar, para palestrar e, e quem traz conteúdos, né, para a gente convidar. E é isso, a gente está indo agora para o 7º ano. Agora, esse ano vai ser híbrido, presencial e à distância. No ano passado, ele foi só à distância, foi só remoto. E foi uma loucura que a gente conseguiu de gente e como funcionou bem. A Paula tem um talento para isso assustador.
ela faz os eventos dos aeroportos e ela tem um currículo enorme de produtora de eventos. Agora, Tomás, você falou aí de aeroportos, né? E você, uns anos atrás, né, eu até estava batendo papo com você, não lembro mais a situação, e você falou para mim, não, Felipe, o meu grande foco hoje são aeroportos, cidades, eu não lembro qual é o nome, né? São verdadeiras cidades que se formam ao redor dos aeroportos. Como é que ficou isso, cara? E como é que você entrou nisso também, que eu tenho curiosidade? E você, de uma hora para outra, quando eu vi, pô, você estava o maior especialista em aeroportos do Brasil, eu falei, pô... É verdade. Então, é essa coisa, Felipe, da minha curiosidade, né? A gente foi convidado para fazer um estudo do aeroporto de Confins, naquilo que era chamado de receitas acessórias, que é todas as receitas que não são receitas de passageiros. E lá a gente trabalhou com uma empresa, não me lembro o nome agora, a CH2 Rio, uma empresa americana. E quem era o consultor do governo de Minas e era contratado pela CH2 Rio era o John Cassarda. E esse cara foi o cara que cunhou o nome Aerotrópolis. É isso aí. Que é o conceito de uma cidade-aeroporto. E aí é essa coisa que acontece na minha vida, né? Eu comecei a fazer os trabalhos lá com ele, e ele apresentou o conceito para mim, e a gente iria aplicar lá em Confins, aplicamos, fizemos. O Confins é todo estruturado como uma aeródromo. Mas aí eu fiquei... Desculpe, Tomás, mas o que é uma aerótrópolis? O que caracteriza? Você falou agora que Confins é estruturado como aerótrópolis. O que é isso? O que é que significa? O que caracteriza é o seguinte: o aeroporto é um indutor de desenvolvimento. Ele é um indutor. Ele é um indutor de negócios na expansão geográfica do aeroporto e naquilo que a gente chama de conectividade econômica. Eu posso fazer um acordo com a China porque eu tenho um aeroporto. Se eu não tiver um aeroporto, eu não vou fazer acordo com a China porque o cara do chinês, o empresário chinês não vai conseguir vir aqui falar de negócio comigo. Não é? Então, o aeroporto é, hoje, uma coisa que o Cassata fala, a coisa física mais rápida depois da internet. Então, a internet, você compra pela internet, mas o que é mais rápido para fazer o elemento físico chegar na sua mão é o tráfego aéreo. Né? E, claro, a malha aérea brasileira, que está sendo repensada com a chegada dos grandes operadores de aeroportos, ela está sendo pensada agora para restabelecer essa conectividade com os aeroportos regionais, que vão alimentar os aeroportos hubs, que vão também se conectar no interior do Brasil para um turismo interno, para negócios internos no Brasil. É inadmissível você achar que você vai fazer um negócio numa cidade que você vai descer, pegar um carro e dirigir 3 horas. De Recife para Maceió, 4 horas. Um amigo meu de Fortaleza me ligou semana passada que queria vir para cá, mas tinha que descer em Recife e pegar um voo. Senão tinha que ir para Brasília para voltar para Maceió. Agora, é uma loucura. Você acredita nesse movimento? Está acontecendo mesmo no prática? Está acontecendo, está tendo. A gente está há muito tempo trabalhando nisso e todo mundo está lutando por isso daí, mas nós tivemos nesse período dos últimos anos, do governo Dilma e do governo agora Bolsonaro, nós tivemos uma falência da Infraero, né? Tanto é que ela privatizou tudo que era dela e agora tem a próxima rodada, vão entregar Congonhas, vão entregar Santos Dumont para iniciativa privada. Por quê? Porque a Infraero não conseguiu dar conta de uma eficiência
necessária para os dias de hoje de aeroportos internacionais. Você veja que os aeroportos que foram privatizados, imediatamente, assim, no estalar de dedos, eles aumentaram a receita e tal. Se não tivesse vindo essa crise que veio, eles teriam atingido um outro resultado, né? Mas, Tomás, e nessa crise que veio, né, eu acho que todos aqueles planos anteriores de viabilidade devem ter ido para a cucuia, né, Tomás? Ah, sim, foi tudo, tá sendo tudo repensado, porque aconteceram duas coisas. Uma, houve um empobrecimento nosso, no mundo todo. A economia caiu no mundo todo. E a segunda coisa que eu acho é que aconteceu foi que essa pandemia que é mundial, ela não teve escolha, ela pegou num corte vertical, todas as atividades foram penalizadas. Mas dentro dessas penalizadas, o que mais foi penalizado foram os aviões, né? Os aeroportos, porque você não podia voar de um país para o outro, os aeroportos, os países foram fechados, né, em lockdowns, e isso é uma loucura, porque o avião no chão é prejuízo na certa. O avião precisa voar, todo minuto ele precisa estar voando para poder pagar a sua conta, né? Então, os estudos todos estão sendo revistos, mas, como a gente tem pensamentos no resto do mundo de ciclo longo, né, ninguém pensa numa concessão do aeroporto. A concessão do aeroporto é 30 anos, então você tem que olhar num ciclo de 30 anos. Né? Quando a gente foi para a Alemanha, eu e o André, exatamente para estudar essa questão do aeroporto, lá junto com a Fraport, a gente viu que eles operam aeroportos no mundo todo. E a ideia de botar o Brasil nessa grade tem toda uma lógica, que é uma lógica global, planetária. Ele não está olhando só para o Brasil, está olhando para o mundo inteiro, os aeroportos que ele tem. Eu tenho o aeroporto de Lima, então como é que eu vou fazer? Eu vou estabelecer uma relação Lima-Rio de Janeiro, Lima-São Paulo, enfim. Então, a lógica do aeroporto, que eu aprendi lá com o Cassarda, e fui lá estudar com ele, é que o aeroporto é um grande veículo de negócios. Ele possibilita a chegada, num primeiro momento, dos empresários que vão ver um terreno, que vão conversar com o empresário local e tal, e, num segundo momento, a chegada do negócio propriamente dito, instalação da fábrica, instalação do hotel, do shopping, seja lá o que for. É como aconteceu no Nordeste, na década de 2000, né? Quando os voos, né, de Portugal para cá, né, efervesceram aqui o negócio. Né? Começou a acontecer todo tipo de negócio, começou a vir, nesse caso, foi primeiro os turistas que vieram, que dentre eles tinham homens de negócios, começaram a ver as oportunidades, e aí tudo evoluiu para aquele boom que a gente viveu. Foi exatamente isso. E você veja o crescimento do Nordeste, Fortaleza, né? Quando fez o aeroporto de Fortaleza, todo mundo achava que estava louco, né? Fazer um aeroporto daquele tamanho, daquele jeito. Ficou pequenininho logo em seguida, né? Porque abriram voos de tudo quanto é canto para lá, e aí Fortaleza foi muito beneficiado. Mas eu fiquei apaixonado por essa coisa dos aeroportos por essas razões. Né? A gente começou fazendo receitas acessórias desses aeroportos, nós fizemos trabalho praticamente para todos eles que foram concessionados, que foram privatizados, só não fizemos para Brasília, e acho que Brasília e Salvador, se não me engano. O resto a gente fez tudo. E depois começamos a fazer também estudos de demanda de passageiro. Né? Aprendemos a fazer. E estamos fazendo estudos para aeroportos regionais, de demanda de passageiros também. Então, essa configuração do aeroporto
como um indutor de desenvolvimento de uma cidade inteligente. Quer dizer, uma cidade inteligente, do ponto de vista, precisa ter um aeroporto, né? Economicamente sustentável. O aeroporto permite essa conectividade econômica de negócios, né? E esse desenvolvimento da cidade, tendo um aeroporto, tem uma lógica de desenvolvimento em termos de demanda diferente da análise de demanda de uma cidade que não tem aeroporto. Por exemplo, para eu dimensionar um hospital, se tiver aeroporto, o meu mercado é um mercado nacional, não é um mercado local, nem regional. Quer dizer, é local, regional, nacional, e dependendo da especialidade, dependendo da capacidade dos técnicos e da capacidade dos profissionais, dos médicos que criam uma área de destaque, você pode receber gente de fora do Brasil para vir se tratar, né? O Brasil hoje tem alguns centros que são referências, né? O Einstein, o São Luís, Moinhos de Vento lá em Porto Alegre. Você tem referências de algumas especialidades, né? O câncer lá em Barretos. Barretos, por exemplo, recebe pacientes do Brasil todo. Se não tivesse um aeroporto, como é que ia fazer? É fantástico aquilo, fantástico. Agora, então, essa lógica econômica, essa lógica de funcionamento que os aeroportos permitem, traz uma outra dinâmica econômica para o desenvolvimento dos projetos, porque não é somente um projeto de turismo de negócios, né? É um projeto de conectividade econômica mesmo. Se tiver alguma coisa que me interessa, em algum lugar, o aeroporto é um facilitador desse encontro. Beleza. Agora, Tomás, a gente tem que falar de mercado imobiliário antes que acabe. Sim, claro, estamos chegando lá. E como é que está a sua atuação hoje no mercado imobiliário, né? Você ainda faz as pesquisas de inteligência de mercado, além disso, o que mais você faz? Onde é que você está se mexendo? Como você já disse, você é um cara muito inquieto, né? É verdade. Então, olha, veja só, a gente foi evoluindo e quando a gente realmente ficou apaixonado pelas cidades, a gente começou a perceber, isso a gente já teve discussões aí, conversas ótimas, que as cidades estavam sendo muito prejudicadas pelos automóveis, né? Onde os automóveis estavam ocupando um espaço e a perda da qualidade de vida das pessoas que moravam em cidades estava crescendo muito grande. Então, nós começamos a estudar a possibilidade de descentralizar a cidade, né? Fazer uma cidade policêntrica, uma cidade que tivesse a descentralização não somente da moradia, como foi feito no passado, descentralizando o Alphaville, levando loteamentos e condomínios e tal, mas descentralizar uma centralidade mesmo, levar trabalho, saúde, educação, moradia, assim por diante. E aí, a primeira aventura nossa no desenho e na formatação de um bairro planejado, em 2011, foi o trabalho que a gente fez lá com o Grupo Algar, o Granja Marileuza. E, aliás, você me proporcionou lá na ADIT, lá no Jurerê, a minha primeira apresentação do Granja Marileuza, que estava lá no Master Plan ainda. Hoje, eu posso dizer que eu vi esse nascer, viu? Sem dúvida. Você viu nascer mesmo. Hoje, decorridos aí 10 anos, 11 anos, o Granja Marileuza é uma realidade, com 3 condomínios Alphaville, 2 condomínios de casa, centro de eventos, escritórios, clínicas médicas e assim por diante. E continuamos levando coisas para lá, prédios de apartamento, 2 dormitórios, estão subindo 5 prédios agora lá. Então, o Granja é um sonho realizado. E quando a gente começou a estudar o Granja,
aprofundando esse entendimento de como que a cidade se descentralizaria para bairros planejados, a gente percebeu que existia um vazio, de novo, né, de entendimento de grandes propriedades. A pessoa tinha uma fazenda de cana na borda da cidade e sabia que ele tinha um ativo bom, mas ele não sabia como lidar com aquilo lá, ele não sabia como desenvolver a fazenda, porque ele pensava em hectare e a gente pensa em metro quadrado. Então, a gente começou a estudar para grandes proprietários, a gente mudou de lado um pouco. A gente começou a estudar para os proprietários o desenvolvimento de projetos estruturados, multiprodutos. E aí ajudar também na identificação e atração de parceiros para ajudar no desenvolvimento. Então, vai fazer um loteamento, tem o Alphaville, tinha a Cipasa também, a FGR, Tenda, enfim. Porque nós prestamos serviço para todo esse pessoal. Então, a gente conhece todo mundo, é muito fácil convidá-los para um projeto que já tinha, uma chancela nossa do ponto de vista de análise de risco, né? E, com isso, a gente conseguiu fazer trabalhos de grandes propriedades, que eram trabalhos mais longos, né? Trabalhos que a gente fica aí 3, 4, 6 meses, somando aos trabalhos de tiro curto que a gente sempre fez, que é um estudo de um terreno, de uma área, para vocacionar essa área, o que vai ser feito aqui. Mas a gente percebeu que a vocação das propriedades sempre nos puxavam e sempre a gente era chamado para analisar projetos que permitiam multiprodutos, né? Um hotel combinado com escritório e o varejo com escritórios e tal, e a gente começou a atender essa gestão de patrimônio imobiliário. Pegar o portfólio do patrimônio, olhar o portfólio e separar, né, o joio do trigo. Esse aqui, então, fizemos trabalho, por exemplo, para casas pernambucanas, foram 100 e poucos imóveis das casas pernambucanas que a gente olhou, interpretou, vocacionou, elegeu, botou uma hierarquia para desenvolver e está sendo desenvolvido. Fizemos trabalho para o Carrefour, para o Big, enfim, são projetos que estão sendo revisitados, uma parte por conta da pandemia, uma parte por conta da mudança de comportamento e uma parte por conta de monetizar um ativo que antes só estava pensado de forma monotemática. Eu faço um shopping, e aí faço uma reserva para a expansão do shopping. Mas em nenhum momento pensa que do lado do shopping eu faço, por exemplo, 2 torres, uma de escritório e uma de hotel, né? Ou posso fazer um hospital, enfim. Ô, Tomás, isso ainda está no campo da tendência ou realmente o pessoal já pisou no acelerador para essa mudança? Não, já pisou no acelerador, não é tendência mais, não. Porque é uma perda, de oportunidade brutal. Você tem ativos de melhores localização das cidades ali, monotemáticos. Pois é. Então, e isso veio em cima daquele conceito de receitas acessórias que a gente tinha desenvolvido para o aeroporto. Entendeu? Perfeito. Como tudo se conecta. Então, a mesma lógica. Parece aquela fala do Bill Gates, né? Do Steve Jobs, do connecting dots, né? Nada se perde, né? Você vai conectando e vai dando certo, vai dando sentido. Mas então é isso, a gente tem feito muito trabalho de muita diversidade e nessa análise de expansão de cidades, criação de centralidades, a gente fez estudos de Transit Oriented Development, de TOD, desenvolvemos centralidades ao redor das estações de metrô, da CPTM. Então,
a diversidade de produtos e a diversidade de soluções que a gente começou a atender fez com que a gente entrasse num patamar de trabalho muito legal, porque toda hora aparece um desafio novo aqui que a gente chama o time todo. Hoje já somos 5 sócios, porque os meus meninos, como eu chamo, que estão comigo aí há 15, 17, 18 anos, se tornaram sócios também. É uma turma bacana, né? Eu conheço mais o Paulo e o João Bosco, né? Pessoal bacana, que está com você há muito tempo também já, né? É uma turma muito boa, realmente é uma turma muito boa. Estão comigo todo esse tempo, então tem um vínculo pessoal muito forte, um vínculo de profissional. Então, é o que eu chamo dos meus herdeiros não consanguíneos, né? Agora, Tomás, e é isso. Então, deixa eu só fazer uma pergunta para você. Você mencionou o Todd aí, e os instrumentos de Land Value Capture, né? A área em torno dos metrôs, por exemplo, que são as áreas que deveriam estar mais avançadas. E geralmente tem lá somente uma estação de metrô ociosa. Isso. Me fala aí, como é que estão isso? Você que fez alguma coisa, acho que foi de Todd para Teresina. Me fala sobre isso, explique para a turma que está nos ouvindo do que é que a gente está falando. E, na prática, como é que pode melhorar a vida das cidades e se já tem algo sendo posto em prática no Brasil? Você é só sonho ainda? Não é sonho, não. Está sendo posto em prática. Nós fizemos um trabalho em Fortaleza, fizemos um trabalho em Vitória, fizemos um trabalho aqui em São Paulo. Desenvolvimento de centralidades ao redor das estações de metrô e estações de CPTM. E esse conceito é um conceito de TOD, né, o trânsito orientando o desenvolvimento. Na verdade, não é o trânsito, a palavra é tráfego, transit, né? mas em inglês é tráfego. Né? E isso daí, eu acho que já foi uma tendência, agora não é uma tendência, agora é uma realidade, porque a gente está percebendo a descentralização da cidade. Né? Os escritórios estão sendo desenvolvidos nos bairros, você tem shoppings menores, você tem Carrefour de bairro, você tem hospitais de bairro, né? O Einstein, o Fleury, todos eles estão procurando unidades menores nos bairros, porque já era uma coisa que vinha sendo, mas com a pandemia, você não podendo sair de casa e você vendo que você poderia ter alguma coisa a uma distância caminhável, né, de 10 minutos, 15 minutos, é a sua qualidade de vida. Né? Hoje, o mundo inteiro está fazendo isso, o mundo inteiro. A França pegou o Champs-Élysées lá, eliminou 2, 3 faixas de automóvel, deixou as pessoas ocuparem, criou a cidade em 15 minutos, Singapura criou a cidade em 15 minutos também, Barcelona fez uma releitura do bairro lá do 22 Arroba para um conceito novo de superquadras, que nada mais é do que desenvolver uma centralidade ancorando com escolas, com residencial para a terceira idade, com supermercado, enfim. Então, é uma realidade, existe esse movimento. Nós temos feito esse trabalho para algumas prefeituras, temos feito esse trabalho também para a iniciativa privada, para o BID, para o BNDES, para o Banco Mundial. Então, é uma coisa muito interessante esse movimento que a cidade está sofrendo na busca de cidade para as pessoas mesmo. Né? Muito legal esse movimento. Eu sou apaixonado por isso. Né? Eu também, Felipe. Cidade para as pessoas. Nossa, você viu lá o que o Fabiano publicou lá do Yangel, né? Do livro dele? Coisa incrível, né? Fantástico. Mas daqui a pouco a gente está acabando já aqui nosso papo. Eu queria que você falasse também sobre a Urban do futuro aí, cara. Pelo que eu estou entendendo, você já se reinventou várias vezes, até corrobora uma coisa que eu penso,
que uma pessoa dificilmente vai ter a mesma carreira durante a vida inteira, né? Assim, é quase que uma perda de tempo a universidade, né? Porque o cara, com 17 anos de idade, não tem a menor noção do que quer fazer da vida, e fatalmente com 50 ele vai estar fazendo outra coisa, né? Então, dito isso, aí você está pensando em se reinventar ou está vendo alguma oportunidade que você vai gastar mais energia daqui para frente? Olha, eu já estou me reinventando. A gente está fazendo uma reformatação na parte de tecnologia para dar suporte a essa profusão de indicadores que a gente analisa e de dados que a gente analisa. Eu estou fazendo um movimento de sucessão, onde eu estou criando uma governança em diversos níveis, criando um conselho de administração, um conselho de gestão e um conselho. Então, isso tem uma consultoria que está estruturando toda essa nova governança da URBA, e os meninos estão assumindo cada vez mais as posições executivas, e eu estou fazendo cada vez mais o papel consultivo. E a nossa busca é de introduzir tecnologia que facilite o processo produtivo nosso. Como a gente lida com muito dado, é uma infinidade de dados, a Urban hoje é uma integradora de dados. Ela olha, ela faz uma varredura e pega dados e vai integrando e criando esse conceito de lógica urbana, né? É quase que um core business seu, né, tecnologia? Hein? É quase que um core business a tecnologia para você. E também a inteligência de uso dessa tecnologia, né? A gente vê aí um monte de tecnologias que são... O cara precisava de uma calculadora produzida na China que vende no sinal e ele comprou um computador IBM, né? Não sabe nem operar. Então, o que eu acho que é o grande valor que a Urban tem é exatamente a inteligência e a capacidade de integrar esses dados todos que a gente analisa. E tem esse pilar, que é um olhar econômico, que é um viés que a gente o tempo inteiro está batendo nessa tecla, né? De cuidar do dinheiro dos nossos clientes para que ele não se meta em fria. E um outro dado que é você ter sempre essa visão de longo prazo, né? Você não pode analisar a fotografia hoje. Se eu fosse fazer alguma coisa hoje aqui, eu tenho uma área aqui de 1 milhão de metros quadrados, vou fazer o quê? Vou fazer Minha Casa Minha Vida, vou fazer lote de 200, que é o que está fazendo todo mundo. Não é isso. Eu tenho que investigar, botar inteligência e projetar um ciclo longo, um ciclo de 20 anos. E isso foi o grande aprendizado que nós tivemos no aeroporto. Quando a gente teve que projetar 30 anos de aeroporto, dizendo para os investidores que iam tomar e ganhar essa concessão, a gente dando os números para eles e dizendo, olha, vai ter tantos passageiros no ano 30, esses passageiros vão demandar X aviões, esses aviões vão demandar Y pontes, essas pontes vão estar num terminal aéreo, nesse terminal tem um shopping com X de ABL, vai precisar ter 2 hotéis, e a gente fazia esse breakdown, ia quebrando isso tudo, e depois voltava no estudo de viabilidade econômica, nós transferimos isso para o desenvolvimento urbano. Que legal, cara. Mesma coisa. Quem vai morar aqui no bairro, no Grande Amarilhoso, no ano 15? Nós desenhamos isso. Por quê? Porque hoje ele é o cara que tem 10 anos e no ano 15 ele vai ter 25. Então, eu estou hoje mapeando uma população de 10 que vai ter que comprar uma casa no Granja no ano 25.
porque ele vai estudar nessa faculdade aqui, e nós vamos trazer a faculdade para cá também, entendeu? Então, essa lógica de funcionamento e essa visão de longo prazo possibilita que você tenha uma mitigação de riscos e a possibilidade de desenvolver seu patrimônio de uma maneira legal, né? Nós tivemos uma época que foi muito voraz, né? A gente queria vender tudo no fim de semana, né? O mercado imobiliário não é isso, você sabe disso, né, Felipe? Você tem lá seus projetos, você sabe a maturação que o projeto tem que ter. Ele não dá para todo mundo achar que vai vender tudo toda vez, e quando não vende tudo no fim de semana fica bravo, porque achou que o projeto não andou, não deu certo. Ah, não deu certo, vendi tudo em 6 meses. Imagine só. Então, são novas métricas que vão entrar. Eu acho que essa pandemia trouxe uma luz aí para isso, né? Uma coisa muito mais pé no chão, muito mais responsável, de ter uma responsabilidade mesmo de colocar projetos alinhados com as necessidades e não fazer loteamentos aí que ficam vazios totais, porque quem comprou foram investidores que estão especulando, comprando terreno de 200 e sentando em cima, esperando a valorização do terreno e não ocupam a cidade e estragam a cidade porque deixam aquele vazio se deteriorando ali. Então, eu tenho muita preocupação com esse desenvolvimento urbano aí, nos próximos anos. Essas revisões de plano diretor têm que atender esse pensamento, na minha opinião, de cidade policêntrica, de flexibilização de produtos para atender essas necessidades que serão cada vez mais embaixo desse conceito de cidades de 15 minutos e centralidades equilibradas. Vamos tentar fazer esses conceitos chegarem por aqui, né, nos gestores públicos, cara. Vamos a sim, França, Paris, o que está acontecendo lá é mágico, rapaz. A cidade está transformada, parece que todo mundo estava acostumado a andar de bike a vida inteira, né? Incrível, né? As ruas lotadas de bicicletas, as praias no Sena. É impressionante o que está sendo feito. Essa capacidade de se reinventar e um poder público que ajuda, né? Isso. Não só não atrapalha, como ajuda e lidera. Exatamente. Exatamente. Que toma risco, né? Que bate na mesa e diz, eu vou fazer, não tem medo de reação política. Aqui não tem isso, né? Nada. Ó, meu amigo, a gente chegou aqui no fim, infelizmente, papo muito bom. Agora eu quero fazer uma última pergunta para você, cara. Essa jornada toda sua aí, o que é que lhe deixou orgulhoso, cara? Assim, algum legado seu, algo que você fez, que você dorme de noite e diz, pô, que bacana, né? Que conquista aqui. Olha, Felipe, o meu maior legado mesmo, e o meu maior orgulho é a Urba mesmo. Quando eu olho para isso aqui, vejo o que a gente construiu, o que a gente fez de trabalhos espalhados aí pelo Brasil e tal, e os desafios que a gente encarou e prestou um serviço que foi muito bem avaliado, muito bem aceito. Para mim, isso é a coisa mais forte. E a outra coisa que, sem dúvida, não poderia deixar de citar é o Granja Marilheusa. Granja Marilheusa é um bairro planejado que começou a ser pensado em 2010, quando ninguém falava muito de bairro planejado. Nós fizemos tudo, contratamos a Defurnier ficou embaixo do contrato da Urba, a parte urbanística, e para fazer o master plan. Seguimos o master plan até hoje, com os ajustes que o mercado nos obrigou a fazer. Então, tivemos que fazer redução, por exemplo, de tamanho de lote, tivemos que fazer trocas de terrenos que estavam designados para
apartamentos de 3 dormitórios virou para 2, ajustes de isso faz adequações. É impossível não ter esse tipo de ajuste. Mas o que é mais interessante é você chegar no Granja hoje, você que esteve lá, quando a gente fez aquele evento da ADIT, hoje você chega no Granja, você tem gente andando na rua, você tem gente de bicicleta, tem criança brincando na praça, você tem vida. Lá, tudo que a gente falava nas nossas apresentações teóricas, botando um master plan na tela e discorrendo sobre ele, está lá como uma realidade, entendeu? Então, eu realmente tenho o maior orgulho de ter ajudado lá a fazer um projeto que é uma tremenda uma referência para mim, e eu acho que para os desenvolvedores também. Bom. É isso, eu acho que a gente deixa coisas... E recentemente, falando em desafios, meu orgulho também é a Fazenda da Grama, com a piscina de surf. Eu acho que foi uma coisa incrível, desafiadora, a gente entender o mercado para poder dar ao grupo investidor uma segurança para fazer aquele conjunto lá. E está lá, vendeu tudo, está bonito, vai inaugurar agora em julho. Maravilha, é uma maravilha. Coisa boa, né? Coisa boa. Irmão, muito obrigado, viu, Tomás? Muito obrigado. Eu adoro quando o papo ele não é um papo formal, estruturado, com obviedades. Foi muito legal saber desse seu passado aí. Né? Pois eu não sabia, né, cara, não tenho a menor ideia. Só sabia que eu tinha passado pela Método, nem sabia em que, não sabia engenheiro, o que era. Né? Mas valeu, obrigado mesmo, viu, Tomás? De coração. Cara. Eu que agradeço, eu agradeço estar junto com você nesses trabalhos todos que você tem feito aí pela Matrix e pela DIT, e você é realmente uma pessoa que tem esse talento de colocar as pessoas juntas, e eu estou muito feliz de estar ao seu lado aí nessas coisas todas que você vai inventando. Eu queria já combinar com você que quando você inventar uma coisa, você já põe eu escrito. Né? Gostei dessa. Tá bom? Valeu, meu amigo. Grande abraço para você. Muito obrigado, cara. Viu? Um Tchau, abraço grande. Pois é, amigos, termina aqui mais um podcast Além da Curva. Quem quiser ficar por dentro das ações e novidades da ADIT Brasil, pode visitar o site www.adit.com.br. E quem quiser conhecer mais sobre os grupos Mastermind e as soluções de funding da Match Academy, pode acessar o site www.matx.com.br.